O governo reúne hoje em Brasília mais de 10 presidentes de países da América do Sul. E um dos convidados vem provocando polêmica. A presença de Nicolás Maduro, da Venezuela, e também as declarações do presidente Lula, digamos, dividiram opiniões, né, Heraldo? Vamos assim dizer, geram reações no mundo da política, Ana Paula. Tão logo assumiu o governo, o presidente Lula retomou relações diplomáticas formais com a Venezuela. Oposicionistas no Congresso Nacional reagiram, argumentam do lado da oposição que a Venezuela é uma ditadura e que Nicolás Maduro enfraqueceu as instituições democráticas venezuelanas. As relações entre os dois países, Brasil e Venezuela, foram de fato rompidas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nicolás Maduro é um dos representantes de países sul-americanos que vão participar do encontro de cúpula com o presidente Lula dentro de instantes. O presidente brasileiro marcou uma agenda de reuniões com os dirigentes de 11 países da América do Sul, quer retomar a cooperação e a integração. Os principais assuntos a serem tratados são em torno de questões comuns nas áreas de saúde, infraestrutura, energia, meio ambiente, combate ao crime organizado, também política internacional, claro. Repórter Raquel Honorato acompanha esta reunião, direto do Palácio do Itamaraty. Bom dia, Raquel. Oi, Heraldo, bom dia a você, bom dia a todos. A programação aqui da Cúpula de Líderes da América do Sul, ela deve ser aberta em instantes. Essa iniciativa, desse encontro é do presidente Lula, que, como o Heraldo falou, pretende retomar o diálogo e a cooperação com os países sul-americanos. Então, estarão presentes aqui 10 presidentes de países da América do Sul e um representante do Peru. Então, são 11 países presentes. São eles Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Suriname, Uruguai, Peru e Venezuela. Neste momento, nenhum líder chegou ainda. Então, a programação aqui do evento, ela deve começar com uma reunião às 10h15 da manhã. Depois, às 10h45 da manhã, tem uma sessão de trabalho. Está previsto também um almoço às 1h30 da tarde. Aí as reuniões seguem na parte da tarde. Há uma expectativa também de pronunciamento do presidente Lula e depois haverá 15 minutos de fala de cada convidado. E a gente lembra que ontem o presidente Lula se reuniu com o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Nicolás Maduro não vinha ao Brasil desde 2015, quando esteve na posse do segundo mandato de Dilma Rousseff. O presidente venezuelano foi recebido no Palácio do Planalto e participou de uma série de encontros com Lula. No poder desde 2013, Nicolás Maduro se reelegeu em 2018, depois de proibir que os dois principais rivais participassem da eleição. Na época, o então presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autodeclarou presidente da Venezuela. Sem citar o nome de Guaidó, Lula defendeu a legitimidade do governo de Maduro. Criticou o que chamou de narrativa de países que se posicionaram contra a Venezuela e as sanções econômicas impostas ao país. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Eu sempre acho que o bloqueio é pior do que uma guerra, porque a guerra normalmente morre soldado que está em batalha, mas o bloqueio mata criança, mata mulheres, mata pessoas que não têm nada a ver com a disputa ideológica que está em jogo. Grande parte da comunidade internacional considerou ilegítima a eleição de Maduro. A ONU se recusou a enviar observadores internacionais. E o Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, investiga o governo Maduro por crimes contra a humanidade. O promotor do tribunal afirma que o governo perseguiu, prendeu e torturou milhares de opositores desde 2017. E ontem mesmo, Nicolás Maduro chegou a antecipar que iria propor aos países sul-americanos nesse encontro aqui hoje que peçam aos Estados Unidos para suspender as sanções contra a Venezuela. Pois bem, agora há pouco, a assessoria de comunicação aqui da Presidência da República informou que o presidente Lula já está presente aqui no Palácio do Itamaraty, é que ele não entrou pela entrada principal. A gente tem aqui toda a imprensa brasileira e estrangeira aguardando, então, no Palácio do Itamaraty a chegada dos líderes da América do Sul. Heraldo. Aí estão as informações da Raquel Honorato no saguão do Palácio do Itamaraty. A reunião será aqui na parte de cima, no mezanino do Itamaraty.
O encerramento do dia de reuniões entre o presidente Lula e os demais representantes sul-americanos será num jantar oferecido pelo governo brasileiro no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República em Brasília. Eu volto com você, Ana Paula e Miriam. Pois é, Heraldo, estamos aqui com a Miriam para falar um pouco do que dizer, né, Miriam, dessas declarações do presidente Lula, essa declaração, inclusive, de que vê democracia na Venezuela. São declarações erradas, ele pisou na bola, ele errou. O presidente Lula faz um movimento correto, que é se reunir com os vizinhos. A gente tem que ter relações normais com os países do mundo e isso não significa um aval àquele ou outro governo. Então, relações normais, principalmente com os vizinhos, é trabalho da diplomacia bem feita. Agora, isso é completamente diferente de avalizar um governo que tem há 25 anos no poder, tem destruído a democracia da Venezuela por dentro. A primeira coisa que o governo, na época de Hugo Chávez, fez foi mudar as regras eleitorais e mudar a composição do tribunal eleitoral deles. Exatamente o que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou fazer no Brasil. E daí para diante continuou um ataque a qualquer oposição. Isso quem diz são instituições que defendem direitos humanos, como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch. Então, isso não é a oposição da Venezuela que está dizendo, são os fatos. E fatos, contra os fatos não se briga. Não existe narrativa contra os fatos. A realidade é que o governo da Venezuela é uma autocracia, não é mais uma democracia. Foi uma declaração muito ruim do presidente Lula. Obrigada, Miriam. Até mais. No dia 26 de março de 2020, o então Procurador-Geral dos Estados Unidos, William Barr, fez um anúncio surpreendente. Uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levassem à captura de Nicolás Maduro, com 10 milhões de dólares adicionais pela captura de alguns membros de topo do seu governo, como o chefe do Supremo Tribunal e da Assembleia Nacional Venezuelana. Apesar da ordem de prisão e da recompensa terem sido estabelecidas em 2020, ainda na administração Trump, agora em 2023, durante a administração Biden, tanto a ordem de prisão como a recompensa ainda estão válidas no site do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O que significa que se alguém der informações que efetivamente levem à captura de Nicolás Maduro, receberá uma recompensa equivalente a quase 75 milhões de reais. Mas por que os Estados Unidos querem tanto prender Maduro? De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a DEA, tudo começou em 1992, após a tentativa falhada de golpe de Estado de Hugo Chávez na Venezuela. Com o fracasso do golpe e a prisão do líder, alguns membros do grupo chavista Movimento Bolivariano Revolucionário 200, fundado por Hugo Chávez em 1982, alegadamente passaram a se envolver com o tráfico de drogas na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela como uma forma de financiamento, nascendo em 1993 o chamado Cartel de los Soles. A partir de 1998, após a vitória de Chávez nas eleições presidenciais venezuelanas, o Cartel de Los Soles se fortaleceu, iniciando no século XXI parcerias com facções dissidentes das Farc, com autoridades venezuelanas alegadamente se associando com guerrilheiros colombianos, visando a ampliação das atividades de tráfico de drogas da Venezuela para o exterior, passando pelo Caribe em direção aos Estados Unidos e à Europa. Em 2013, quando Nicolás Maduro assumiu a presidência da Venezuela, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos alega que o Cartel de Los Soles, apoiado por grupos dissidentes das Farc, atuava livremente em diversas regiões da Venezuela sob proteção direta de militares venezuelanos, resultando em uma estrutura gigantesca que, de acordo com o governo norte-americano, transformou aquele cartel em um dos maiores e mais poderosos do mundo, transportando por rotas aéreas e marítimas 250 toneladas de drogas por rotas passando pela América Central e Caribe.
De acordo com a acusação do procurador William Barr em 2020, como essa atividade conta com o alegado apoio do governo liderado por Nicolás Maduro, a Venezuela teria se convertido em um narcoestado, ou seja, um estado que obtém partes das suas receitas de atividades envolvendo a produção e o tráfico internacional de narcóticos. Em 2020, logo após as acusações terem sido apresentadas, Nicolás Maduro reagiu com fúria, alegando que tudo não passava de um plano dos Estados Unidos para derrubar o seu regime. É importante lembrar que em 2020, a crise econômica, social e política que assolava a Venezuela há anos começou a se aprofundar ainda mais, com os Estados Unidos, União Europeia e muitos outros países reconhecendo Juan Guaidó como o presidente legítimo, com Nicolás Maduro sendo visto, naquela época, como um usurpador após ter alegadamente fraudado as eleições. Agora, em 2023, por conta de situações como as sanções de alguns países contra a Rússia que, dentre outras coisas, estão impedindo o acesso ao gás e ao petróleo russo, a Venezuela, o país com as maiores reservas conhecidas de petróleo no mundo, começa a ser vista com outros olhos, com a administração Biden ensaiando uma aproximação. Mas, ao menos por enquanto, a ordem de prisão e a recompensa milionária continuam valendo. Nicolás Maduro chegou ao Brasil na madrugada entre os dias 28 e 29 de maio, a convite de Lula para reuniões e a assinatura de acordos bilaterais. Isso significa que alguém pode prendê-lo no Brasil e levá-lo aos Estados Unidos para receber a tal recompensa milionária? Teoricamente, sim. Aliás, teoricamente, isso pode acontecer em qualquer lugar, inclusive na Venezuela. Mas Maduro está cercado por um fortíssimo esquema de segurança e, no caso de visitas internacionais oficiais, como a que está decorrendo agora no Brasil, mecanismos locais de segurança, no caso brasileiros, também atuam para a proteção de Maduro e da sua comitiva. Por isso, apesar de ser teoricamente possível, sabemos que isso não vai acontecer. Brasil e Venezuela mantêm relações diplomáticas desde 1842 e em 1905 demarcaram suas fronteiras. O Brasil compartilha com a Venezuela sua terceira maior fronteira terrestre. Você acompanha imagens ao vivo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acompanhado da primeira-dama, Cília Flores de Maduro. Eles sobem a rampa do Palácio do Planalto. O presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva aguardam os dois no palácio. O presidente cumprimenta o líder da Venezuela e a primeira-dama Cília Flores de Maduro. O fluxo comercial entre Brasil e Venezuela atingiu seu ápice em 2012, quando as trocas comerciais chegaram ao patamar de quase 6 bilhões de dólares. Agora eles tiram a foto oficial. E entram no Palácio do Planalto. Está prevista uma cerimônia de assinatura de atos entre Brasil e Venezuela. E, posteriormente, o governo brasileiro vai oferecer um almoço ao presidente da Venezuela e à primeira-dama no Palácio do Itamaraty. Eles vão se reunir, primeiramente uma reunião privada e depois uma reunião ampliada com as equipes dos dois governos. E por volta do 12h30 está prevista uma cerimônia de assinatura de atos entre os dois países.
Para responder ao crescente fluxo de migrantes e refugiados venezuelanos que ingressaram no Brasil, o país estabeleceu em 2018 a Operação Acolhida, resposta humanitária para a questão. É uma força-tarefa composta por governo, sociedade civil e organismos internacionais sob liderança governamental. Os migrantes e refugiados venezuelanos que ingressaram em território brasileiro e se apresentaram a autoridades migratórias foram documentados como residentes temporários ou solicitantes de refúgio. O Nicolás Maduro vem ao Brasil, na verdade chegou ao Brasil, e outros líderes de Estado também vão chegar, tá? Tanto direita quanto esquerda, possivelmente, né, pessoal? O Guillermo Lasso no Equador, o Laca Lipou aí do Uruguai, o Alberto Fernandes da Argentina, enfim, todas as principais lideranças vão vir para uma reunião que o Lula está convocando, segundo ele, tá? Com o tema de uma união mais forte da América do Sul. O Lula anunciou no começo do ano, inclusive com a aprovação da Argentina, pelo menos a Argentina no momento de Alberto Fernandes. Próximo presidente, como eventual volta da direita, a gente não sabe, tá? Mas a volta do UNASUR. O UNASUR, ele foi uma tentativa de uma integração maior da América do Sul nos anos 2000, quando a América do Sul estava toda num contexto mais à esquerda. Com o enfraquecimento da esquerda nos anos 2010, com casos de corrupção, crises econômicas, enfim, elegeu-se uma direita mais forte na América do Sul e o Bolsonaro até tentou angariar um pró-sul, que seria uma espécie de UNASUR, né, com Maurício Macri, Sebastião Pinheira, Ivan Duque, por exemplo, mas que também acabou não dando certo, e agora com a volta do Lula e com a América do Sul novamente um pouco mais à esquerda, há essa tentativa de volta desse UNASUR. Só que, palavras do próprio Lula, o UNASUR, ao contrário do que foi nos anos 2000, não terá essa vertente mais à esquerda, e sim uma vertente mais neutra, se é possível, né? Ou pelo menos ideologicamente possível falar isso. Tanto que, por exemplo, o Laca Lipou vai participar, presidente do Uruguai, que é um presidente mais liberal. O Guillermo Lasso, galera, que está sendo, até dissolveu também, né, a questão do parlamento e tal, também vai participar dessa reunião. A gente vai ter o presidente do Uruguai também do Paraguai, também participando. Então não é um encontro somente de presidente de esquerda. Mas é fato que como a América Latina está mais no lado esquerdo da força nesse momento, a gente vai ter uma predominância, claro, de governos mais à esquerda. E o Lula ele vem ressaltando essa importância de se unificar, inclusive chamando todas as lideranças, independente do lado político. Só que, claro, né, eu diria que assim, a Dina Boluarte, que é a do Peru, é polêmica, porque vários presidentes da América do Sul não a reconhecem como presidente, alegam que ela deu um golpe no Pedro Castilho. O Guillermo Lasso também, pelo recente acontecimento de dissolver o parlamento, né, e convocar novas eleições, também é um presidente, entre aspas, polêmico, mas nenhum deles supera o Nicolás Maduro, que até questão de 1, 2, 3 anos atrás, não era reconhecido nem pelo Brasil e nem pela maioria dos países latino-americanos. E, galera, convenhamos, os dados da Venezuela são péssimos, relacionados a respeito aos direitos humanos, à democracia. Inclusive, a Venezuela está suspensa do Mercosul porque não respeitou o tratado, né, o Acordo de Ushuaia, que garante que, para fazer parte do Mercosul, tem que respeitar princípios mínimos de democracia e direitos humanos. A Venezuela não teve eleições reconhecidas internacionalmente, depois, isso na época do Chávez, tá? Inclusive na plataforma tem o curso completinho só sobre a aula da Venezuela. Mas o Hugo Chávez, ele fez uma reforma, inclusive constitucional no país, aumentando o número de juízes do Poder Judiciário, que hoje é de maioria chavista. À época também, quando o Juan Guaidó ele se autodeclarou presidente numa Assembleia Nacional, que era a mais oposta ao Poder Executivo e ao Judiciário, também foi visto como um ato golpista, né, pelo Nicolás Maduro e pelos seus apoiadores, e também pelos países de esquerda. Então é um país que convive com dificuldades políticas, reverberando também em dificuldades econômicas e geopolíticas. A Venezuela, durante muito tempo, teve o Juan Guaidó, que se autodeclarou presidente, como um presidente reconhecido internacionalmente pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pelo Brasil e por vários pares aqui da América do Sul, só que o Juan Guaidó,
contava com o apoio da comunidade internacional, mas não tinha reconhecimento do exército local e nem da população venezuelana. Então a população venezuelana, pelo menos grande parte dela, não se sentia representada pelo governo do Nicolás Maduro, tanto que, por exemplo, nas últimas eleições teve um boicote de praticamente 70% da população, achou o processo eleitoral muito vácuo, prendeu opositores políticos, não tinha uma transparência, por exemplo, na contabilização dos votos, mas também não via no Juan Guaidó um líder. Então existiu um vácuo de representatividade, uma falta de esperança política, galera, culminada, né, agravada por uma crise econômica. A gente tem a Venezuela com mais de 6 milhões de refugiados, inclusive 100 mil só no Brasil. Uma crise econômica que levou na casa das dezenas, centenas de milhares % de inflação ao ano. Uma população acima de 90% no índice de miséria. Esses são os dados da Venezuela. E é fato, olha como a geopolítica ela é interessante, vamos colocar assim. De novo, pessoal, isso aqui não é um canal de política, tá? Pô, se você quiser alguém defendendo, criticando, e com os argumentos, tô falando que tá errado não, tá? Mas eu nem tô falando que eles estão errados de fazer isso, mas tem canais próprios para isso. Aqui eu tô analisando questões geopolíticas acerca da Venezuela. A Venezuela é um país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Mesmo a PDVSA, que é a estatal venezuelana, com graves dificuldades econômicas de sucateamento, etc., é fato que a Venezuela ela tem petróleo em um contexto em guerra, Rússia, Ucrânia, aumento do preço dos combustíveis fósseis e por aí vai. Então, por exemplo, só nos últimos anos, a gente teve, por exemplo, os Estados Unidos estabelecendo relações diplomáticas com a Venezuela. Pois é, os mesmos Estados Unidos que colocam aí uma recompensa de 15 milhões de dólares, já vou me explicar o porquê, né? Pela recompensa do Maduro, fez uma visita diplomática à Venezuela. Sim, inclusive com o Maduro colocando que foi lindo ver a bandeira dos Estados Unidos e da Venezuela tremulando juntas novamente. A Chevron, empresa americana, voltou a fazer uma espécie de joint venture com o governo venezuelano para voltar a explorar petróleo na região. A Colômbia, com a eleição do Gustavo Petro, um cara muito mais à esquerda, reabriu as fronteiras com a Venezuela. O Emmanuel Macron também, cara, apertou as mãos, falou que quer fazer uma visita, relações diplomáticas com o Nicolás Maduro. A gente tem, por exemplo, a própria plataforma unitária, que é como se fosse uma espécie de oposição na Venezuela, não reconhece mais o Juan Guaidó como esse líder da oposição e está tentando estabelecer algum tipo de via diplomática para ter eleições um pouco mais justas para a próxima eleição, inclusive com mediação do Obrador Lopes, que é a grande liderança mexicana. A Venezuela, por exemplo, participou da COP27, a COP no Egito, entende? Então, o próprio Paraguai, galera, recém aí, presidente do Paraguai, que é um presidente de direita, ele falou que um dos seus compromissos é voltar a normalizar as relações diplomáticas com a Venezuela. Então, é uma coisa do Brasil? Galera, claro, né? Existe uma convergência política, são dois governos de esquerda, mas perceba que não é uma coisa só do Brasil. O Nicolás Maduro, até pela pequena melhora dos dados econômicos, que a gente teve do ano passado para esse ano, até por conta da explosão do preço do petróleo, e porque o mundo da geopolítica é um mundo hipócrita, galera. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre falo isso, tá? Geopolítica é um mundo da hipocrisia, não tem jeito. É verdade, né? O Nicolás Maduro é um baita ditador, tal, né? Realmente ali oprimiu, galera. Você tem cenas, por exemplo, de repressão às manifestações na Venezuela que são lamentáveis, mas quando precisa do petróleo da Venezuela, Chevron volta, por exemplo, a fazer negociações. O Macron participa da COP27, entende? Como a geopolítica é o mundo da hipocrisia. Então, quem está criticando essa medida, galera, tem toda a razão, né? Essa aproximação, no sentido de que realmente desrespeitou os direitos humanos, abusos contra a democracia, e é um pouco complicado apoiar países como, por exemplo, né, anunciou que não vai fazer sanções à Nicarágua, que não fará sanções à Venezuela, mas há de se convir também que quem apoia essa medida fala que o Brasil está tentando se colocar como uma liderança da América do Sul e para isso tem que agradar todos os países, independente de questões políticas. E que se fosse sancionar ou não fazer negociações, praticar um isolacionismo contra países que ferem princípios de direitos humanos, princípios democráticos, a gente não teria relações, por exemplo, com os chineses, que, galera, convenhamos, tem relações diplomáticas com os uigures, a relação do Mar da China Meridional, por exemplo, construindo ilhas artificiais e falando que aquele território é todo seu,
com a Rússia, por exemplo, que persegue ali muçulmanos, que invadiu um país ali, que é a Ucrânia, ou então não estabeleceremos relações diplomáticas com os Estados Unidos, que fez uma invasão à Líbia, fez uma invasão ao Iraque, atrás de armas químicas e biológicas que nunca acharam, que mantém, por exemplo, bases militares em Guantánamo, que através dos dados denunciados pelo Wikileaks, pelo Julian Assange, também cometeram vários abusos no Iraque, no Afeganistão, Guantánamo, em outros países aí espalhados pelo mundo, entende? A gente não vai ter relações diplomáticas, por exemplo, com a Espanha, que perseguiu, por exemplo, os catalães que fizeram um referendo ali e desceu realmente o cacete em todo mundo, entende? Então é complicado, vamos colocar assim. Eu não, de novo, esse aqui não é um canal de política, eu estou analisando as questões geopolíticas internacionais. O Brasil querendo se colocar como uma liderança da América do Sul e não convocar o Nicolás Maduro, galera, por mais que eu imagine, né, que para um venezuelano que foi obrigado a fugir do seu país de origem, porque corria risco de vida por perseguição política, pela crise econômica, pela hiperinflação, por tudo de ruim, galera, que principalmente o Nicolás Maduro, mas também o final do governo Hugo Chávez causaram na Venezuela, você entende que hipocrisia faz parte da geopolítica internacional? Não estou aqui emitindo minha opinião, hein, galera. Eu estou analisando com vocês os pontos positivos e negativos de você estabelecer uma relação diplomática com a Venezuela. O Lula falou, galera, coisas como, por exemplo, ter que fazer uma aproximação, né, mostrar para o mundo que a narrativa venezuelana ela tá errada. Segundo ele, tá? Ele e o Celso Amorim, quando era o seu chanceler, tinham que viajar pelo mundo para explicar que a Venezuela não era tudo aquilo que se falavam de mal, né? Dessas perseguições políticas e coisa que valha. Inclusive, ele falou que a Venezuela vai ter o apoio do Brasil para tentar mudar essa percepção, falando que, por exemplo, é irreal a Venezuela sofrer com mais de 900 sanções só porque um país não gosta da Venezuela, dando a entender, não falou nominalmente, né, mas que é os Estados Unidos. Eu queria saber, galera, a sua opinião. O que você pensa? Porque, de fato, né, a Venezuela não é, convenhamos, muito democrática. E aí, você acha que o Brasil deveria manter laços diplomáticos com a Venezuela? Independente se você concorda ou não com o governo do Nicolás Maduro, tá? Eu acho que são perguntas diferentes. Se você concorda ou não, ou se você acha que o Brasil tem que manter laços diplomáticos com o país. Pois bem, o Maduro, vocês sabem, está aqui no Brasil, esteve ontem no Palácio do Planalto, subiu a rampa do Palácio do Planalto, e é impressionante, que lembra aquele pessoal da Cartinha da Democracia, que falaram que não, que Lula é um democrata, que temos que voltar com a democracia, somos a favor da democracia? Cadê esse pessoal? Cadê esse povo para falar com Lula? Lula, a gente assinou uma porcaria de uma carta defendendo a democracia para te eleger aqui e agora tu me faz uma dessa, tu convida um ditador, um narcotraficante procurado pelos Estados Unidos, um cara que a gente sabidamente oprimiu o povo dele e chama como convidado de honra. O cara foi lá no Palácio do Planalto, subiu a rampa do Palácio do Planalto aqui, ó. O Lula defendeu a entrada da Venezuela nos BRICS, quer que a Venezuela entre nos BRICS. Olha só o absurdo disso, né? Não que o BRICS seja grande coisa, a verdade é que Venezuela e BRICS meio que se encaixam muito bem nessa história, né? O BRICS já é um grupo falido mesmo, que diferença faz botar mais um estado falido ali dentro? Mas o fato do cara querer ajudar a Venezuela fala muito sobre isso. O cara não apenas chamou um ditador, que ele poderia dizer que chamou o Maduro para dar um puxão de orelha nele, para pedir eleições e coisa e tal. O Maduro, porra, vamos tratar os opositores melhor e coisa e tal. Não, ele chamou o Maduro para puxar o saco do Maduro, para elogiar o Maduro, para tentar ajudar o Maduro. É isso que o Lula quer fazer. E é o que eu estou falando para vocês. Foi para isso foi uma das forças que fez o Lula ser eleito aqui no Brasil. É a falência da esquerda latino-americana. Todo mundo ali está esperando a ajuda do Brasil, porque o Brasil, justamente por não ter sucumbido à esquerda totalmente, por ter vivido alguns anos aí fora do regime esquerdista, está um pouquinho melhor economicamente do que o resto da América Latina. Agora, o resto da América Latina, todo mundo quebrado, querem a ajuda do Brasil. Este é o problema dessa história toda. É isso que a gente está vendo acontecer aqui, infelizmente, né? E não é só isso não, olha só. O Maduro falou que a Venezuela está de portas abertas para investidores brasileiros. Vai lá, investidor brasileiro. Você que assinou a Cartinha da Democracia,
que votou no Lula, vai lá investir na Venezuela para você ver que legal que é. Na primeira oportunidade, o Maduro vai nacionalizar qualquer investimento que você tenha feito lá, tu vai perder seu dinheiro todo, não consegue tirar dinheiro de lá, e qualquer negócio que você abra lá não vai funcionar mesmo, porque a população está em estado de miséria, 76% na pobreza, justamente devido a essas políticas estatizantes do Maduro, né? O cara não apenas é um ditador, não apenas usa violência contra a população, como também toma as decisões políticas erradas, as decisões econômicas totalmente erradas. E olha, isso não é por acaso. Eu expliquei isso no meu vídeo Meritocracia Existe, lá no canal Ancapsu Classe, em que eu explico por que toda a ideia, toda a implementação do socialismo fatalmente leva à discussão, à ditadura e à ineficiência. Sempre leva a isso, é inevitável. Então dá uma olhada lá depois que você vai ver. Um experimento mental muito fácil de você entender por que o socialismo sempre leva a isso. Os estímulos ficam todos errados e as pessoas começam a acusar umas às outras de estarem traindo o país. A única maneira de manter a ordem social é com uma ditadura. É o que acontece em Cuba, é o que acontece na Venezuela, é o que acontece em todos os países com tendência socialista, né? E olha só, ainda vai sobrar para você, meu amigo, aqui. O Haddad disse que o Brasil vai revisar a dívida da Venezuela. Vai dar um jeito de dar uma diminuída, porque afinal, né, chato, né? Pô, não estão pagando, mas tadinho, é Venezuela, né? Querem ajudar a Venezuela nisso daí. Olha o absurdo que é isso, né? A Venezuela está devendo dinheiro para o Brasil. O que o Brasil deveria fazer antes de mais nada, exigir o pagamento dessa grana antes do Maduro vir para cá, né? Eles sabem que não tem jeito. Pois é, o Lula está aqui, o Lula foi eleito por culpa de vocês aí do MBL, do Vem Pra Rua, desse pessoal, da cartinha da democracia, da isentosfera, elegeram o Lula para isso, para ajudar os amiguinhos da América do Sul dele, né? Os falidos todo, o socialista falido todo da América do Sul. Enfim, mas o pior veio depois. O pior foi o Lula dizendo que o encontro com Maduro é um momento histórico. Histórico para quem, cara? Só se for histórico em termos de como se suja o nome de um país mais rápido, né? O lugar que o Brasil está sendo colocado, aonde que a cara do brasileiro está sendo jogada na lama por esse país, e defende integração plena da América Latina. Ele falou, não, que o Brasil não pode ficar bem na América Latina se o resto da América Latina está mal, que temos que integrar tudo, que isso é positivo. Olha só onde é que esse cara quer chegar. E é aquilo que eu falei para vocês. Isso daqui é o meu grande medo. Isso daqui é o grande problema que a gente tem, porque que com a eleição do Lula a gente ia ficar na merda economicamente, ninguém tem dúvida disso. E que o Lula ia tentar implementar o comunismo no Brasil, também ninguém tem dúvida disso. Agora aqui ele está apontando o caminho. Como é que ele pode implementar o comunismo no Brasil? Fazendo uma integração com a América Latina, abrindo as portas para exércitos dos países socialistas aqui do lado e tentando dominar o exército brasileiro. Aí sim ele consegue implementar o comunismo aqui. Isso é uma coisa extremamente preocupante, né? E diz ele que vê preconceito dos países contra a Venezuela. Como assim? Por que o Maduro sofre tanto preconceito com isso? Vocês lembram dele respondendo a jornalista espanhola sobre o Ortega lá na Nicarágua? Ah, mas a Angela Merkel também ficou tanto tempo, né? E a jornalista pegou, pois é, mas a Angela Merkel não mandou prender os opositores, não mandou fazer, oprimir a oposição, né? Ela ficou muito tempo na Alemanha como presidente porque ela realmente ganhou no voto, né? E no Lula, na cabeça do Lula não tem essa, na cabeça do Lula voto. O Lula, o mais engraçado é isso. O Lula, ele é antidemocrático por definição, ele tá cagando pra esse negócio de eleição, ele ignora esse negócio de eleição, ele pensa sempre em jogo de poder, ele não tá nem aí pro interesse do povo, né? E o pessoal votou na cartinha da democracia dele, né? Olha só que coisa impressionante, não é mesmo? Aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, isso daqui é como o Maduro passou por manifestantes lá em Caracas, passou por cima com um tanque blindado, pessoas que estavam se manifestando lá em Caracas. Olha só que tipo de absurdo isso. Machucou a gente, teve gente que morreu nesse protesto por conta da truculência do governo do Maduro, né? E não é só isso não, tem grupos paramilitares lá da ELN da Farc que são protegidos de Maduro lá na Venezuela e que são usados justamente para suprimir a oposição, ou seja, é puro se manter no poder. Não tá nem aí, não tem esse negócio de oposição, não, acabou, ele manda e pronto. Vai acabar igual Cuba.
só vai acabar quando realmente a economia estiver tão na merda, mas tão na merda, que até o pessoal do governo não conseguir mais sustentar esse pessoal. Isso aí vai levar uns 70 anos, que foi o que levou na União Soviética, está levando em Cuba também, Cuba Cora, que está começando a quebrar. Ou seja, esse ciclo da Venezuela, de dominação completa da esquerda, meu amigo, um abraço. Aquilo ali realmente é uma tristeza, não tem solução. Outra coisa, esse caso da juíza Maria Lourdes Afiuni, vocês lembram desse caso? Esse aqui começou antes, começou com Hugo Chávez, não era nem com Maduro, mas ela continua presa até hoje, sofrendo estupro na prisão, já sofreu aborto na prisão, espancamento na prisão. Por quê? Porque ela, como juíza, tomou decisões contrárias a ordens do Hugo Chávez. O Hugo Chávez, ao invés de mandar a decisão dela para cortes superiores, ao contrário, mandou prender ela e estuprar ela na cadeia, torturar ela na cadeia. Olha o tipo de gente que é amigo do Lula. O Lula, cara, é o que eu falo para vocês, o Lula é o cara mais distante da democracia que existe. E estava cheio de isentão fazendo cartinha de democracia a favor do Lula. Um absurdo isso completo, né? E como se não bastasse, não é só a questão da violência, do uso de força contra a oposição, o Maduro também destruiu o país completamente. Tem essa imagem aqui da Globo News mesmo falando sobre isso, as pessoas que fugiram da Venezuela, as crianças que passam por desnutrição, 19 mil execuções extrajudiciais, 15 mil prisões arbitrárias do Maduro. Olha só, é um absurdo completo o que acontece na Venezuela, e tá o Lula dizendo que não é preconceito. Não, é vocês que não estão vendo com carinho o Hugo Chávez e o Maduro. Repara a cabeça desse cara, ele tá cagando para a oposição, para a democracia, para tudo. O que ele vê só é projeto de poder da esquerda, né? E bom, é lógico, vários líderes da região, mesmo aqui da América Latina, repudiaram ao Lula, porque é um absurdo realmente, né? Não tem como dizer de outra forma, é um absurdo essa aproximação com o Maduro. Mais do que isso, essa coisa de dizer que o Maduro que tem preconceito contra ele, esse tipo de coisa. Olha só que absurdo que esse cara, a cara do Brasil nisso daí, né? É realmente uma tristeza muito. E cadê o pessoal para dizer aí que o Brasil voltou? Olha só para onde que o Brasil voltou para o passado, meu amigo. Voltou para a merda da América Latina socialista. E até a esquerda no Brasil está dividida nesse assunto. Mesmo a esquerda aqui no Brasil não está satisfeita com o que o Lula está fazendo. É o que eu falo para vocês. O plano do Lula de governo é um plano revanchista. Ele quer se vingar das pessoas e quer ajudar os amiguinhos que apoiaram ele na América Latina. O Maduro ficou do lado dele quando ele estava preso? Ficou. Então vou apoiar o Maduro. Não interessa se isso é bom para o Brasil, se é democrático, antidemocrático. O Lula está se guiando por vingança. Ele está ajudando quem apoiou ele quando ele estava na cadeia e querendo sacanear todo mundo que estava do outro lado. Ou seja, o plano de governo do Lula é a vingança, pura e simples, nada além disso. Nenhum plano para o Brasil, nada para melhorar a condição do povo brasileiro, só vingança, né? Até a esquerda está vendo isso. E agora vem a Miriam Leitão aqui, que olha só, Lula errou ao dar o carimbo de democracia no governo. O Miriam Leitão, você não vai falar a verdade disso aí não? Que Lula é um ditador, Lula apoia e se alinha automaticamente a todas as ditaduras do mundo. Não é só o Maduro, não. É o Ortega, é o Putin, é o Xi Jinping. Como é que esse pessoal continua insistindo nessa história de democracia? Pelo menos assume que vocês da esquerda são ditatoriais, vocês querem o golpe. Vocês sim querem o golpe, vocês sim querem o fim da democracia. Nunca teve isso. Bolsonaro saiu quietinho, perdeu a eleição, saiu e entregou o cargo. Duvido que a esquerda faça isso com tanta facilidade, né? Só conseguimos tirar a esquerda no final das contas quando foi com impeachment. Fora isso, não queriam sair de jeito nenhum. Enfim, e a situação ainda tem outros ares aí de ilegalidade, né? O Maduro chegou no Brasil com um avião disfarçado. Por quê? Porque o avião dele pode receber ordem de detenção, como teve aquele avião venezuelano detido lá em Buenos Aires, vocês lembram? No ano passado? Então, pode ser que os Estados Unidos mandem deter esse avião também, e o Brasil vai ter que obedecer, porque se o Brasil não obedecer, daí o Brasil vai entrar em sanções contra esse tipo de coisa, né? Olha a situação que o Maduro está colocando a gente aqui no Brasil, né? O Maduro não, né? O Lula, né? Porque o Maduro, bem dizer, o Lula que está chamando ele, né? Bom, vários deputados bolsonaristas pediram a prisão do Maduro à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, né? Infelizmente, isso é uma coisa que
não muda nada, né? Que os Estados Unidos não vai querer agir dentro do território de outro país, né? Adoraria que agisse, acho que deveriam agir, mas não vão fazer isso. E parece que pelo menos está tendo algumas ações, o pessoal está vendo, pelo menos algumas pessoas estão vendo o que está acontecendo, né? A visita do Maduro azedou de vez o clima entre Lula e a Câmara, né? Ou seja, muita gente que ainda tinha alguma boa vontade com Lula começou a perceber que o projeto do Lula é projeto de vingança. Ele não quer melhorar o país, ele não quer resolver problema nenhum do Brasil, ele quer se vingar de quem botou ele na cadeia, né? Um absurdo esse tipo de coisa. Eu espero que a Câmara vá além de meramente reclamar e azedar o clima e já bote um processo de impeachment nesse corrupto ladrão de uma vez.